Amém? Vamos para a leitura, Salmo de número 44, verso de número 1 a seguir, em que a palavra de Deus, ela nos diz assim, ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos, e nossos pais nos têm contado os feitos que realizastes em seus dias, nos tempos da antiguidade. Como expeliste as nações com a tua mão, e aos nossos pais plantastes, como afligiste aos povos e aos nossos pais alegraste. Pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço os salvou, e sim a sua destra, e o teu braço, e a luz da tua face, porquanto te agradastes deles. Tu és o meu rei, ó Deus, ordena salvações para Jacó. Por ti venceremos os nossos inimigos, pelo teu nome pisaremos os que se levantam contra nós. Pois eu não confiarei no meu arco, nem a minha espada me salvará. Mas tu nos salvastes dos nossos inimigos e confundistes os que nos aborreciam. Em Deus nos gloriamos todo dia e louvamos o teu nome eternamente. Amém, irmãos? Até aqui é a palavra de Deus aos nossos corações nesta manhã. Amém? Vamos lá, irmãos, vamos para a revelação bíblica aqui ao nosso coração nesta manhã tão abençoada de segunda-feira. Irmãos, o Salmo de número 44, pelo menos o título da versão que eu tenho aqui, diz assim, o povo de Deus recorda os favores antigos e roga o livramento dos males presentes. Então aqui, isso acontece inúmeras vezes na palavra de Deus. Nós vamos ver o povo de Deus relembrando os feitos do Senhor na antiguidade. Isso tanto é verdade, irmãos, que tem um livro na palavra de Deus conhecido como Deuteronômio, que é a repetição das leis. Se você olhar, por exemplo, você vai ver 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica e 2 Crônicas. E nesses livros ali que eu citei aqui agora, muitas vezes você vai ver as mesmas histórias sendo contadas novamente de geração em geração, justamente para o povo não esquecer aquilo que Deus havia feito. Quando o povo ele entra para agora habitar na terra de Canaã, quando Josué ali atravessa o rio Jordão, Deus ele deu uma ordem a Josué dizendo: Josué, vocês precisam fazer um altar de pedras no meio do rio, e vocês precisam também fazer um altar de pedras nas margens, ali diante do arraial, do acampamento do povo. E quando as futuras gerações perguntarem o que é esse altar aqui, vocês vão contar e vai ficar como memorial das maravilhas que eu tenho feito no meio de vocês. Então aqui, irmãos, no Salmo 44, nós vamos ver o povo recordando, eles relembrando as maravilhas que Deus havia feito no meio deles, como Deus os tirou da terra do Egito, as vitórias que Deus deu para eles ali no deserto, como a mão poderosa do Senhor estava sobre a vida deles, e isso era a garantia de que eles poderiam continuar confiando em Deus, esperando no Senhor, porque Deus, como havia operado no passado, Ele continua operando no seu presente. Então Israel tinha essa expectativa. Olha, irmãos, o capítulo 44, Salmo de número 44, verso 1 diz assim, ó Deus,
nós ouvimos como os nossos ouvidos, ou nós ouvimos com os nossos ouvidos. E nossos pais têm contado os feitos que realizaste em seus dias, nos tempos da antiguidade, como expeliste as nações com a tua mão, e os nossos pais plantastes, como afligistes os povos, e aos nossos pais alargastes. Agora o verso de número 3, nós chegamos na revelação desta manhã. Até aqui eles estavam relembrando o que Deus fez, o poder que Deus demonstrou, a forma como Deus arrancou eles do Egito. Então eles estão relembrando aqui. Mas agora, irmãos, o que eles vão trazer à lembrança é o segredo pelo qual, ou como Deus operou no dia dos seus pais. Então uma coisa é eu lembrar e contar o que Deus fez na geração passada. A outra coisa diferente é eu entender o porquê Deus operou naquela geração. São coisas diferentes. Então eu posso dizer, olha o que Deus fez através do povo de Israel. Olha como Deus abriu o Mar Vermelho. Eu posso trazer isso à minha memória. Isso é maravilhoso. Mas outra coisa diferente é eu entender como Deus fez aquilo e o porquê Deus operou daquela forma, o que o povo fez para ter aquela operação de Deus no meio deles. São coisas diferentes. O verso 3, irmãos, nesta manhã, é a revelação central da mensagem para nós hoje aqui e para nós aplicarmos em nossas vidas nos dias atuais. Olha o que diz o verso 3, diz assim, ó: pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço os salvou, sim, e sim a sua destra, o teu braço e a luz da tua face, porquanto te agradastes deles. Olha que coisa extraordinária aqui, irmãos. Porque eles estão dizendo, olha o que Deus fez. Olha como Deus operou. Olha que Deus poderoso é o nosso Deus. Mas aqui no verso 3, eles vão entender o porquê Deus operou no meio de Israel. Eles estão compreendendo, estão relembrando, estão tentando aprender e reproduzir agora aquilo que Deus fez no passado. Aí eles vão dizer assim, ó: é verdade, eles conquistaram a terra, eles atravessaram o Mar Vermelho. Lá no Egito, Deus os tirou de lá com mão forte, mão poderosa. Pois não conquistaram a terra pela sua espada. Olha que interessante isso aqui, irmãos. Deus, ele não precisa da minha e da tua espada para alcançar a terra. Quando nós entendemos isso aqui, irmãos, isso aqui para nós é libertador. Mas pastor, por que é libertador? Porque muitas vezes o diabo, o inimigo da nossa alma, ele vai apontar o dedo para mim, ele vai apontar o dedo para você, e ele vai identificar em nós, ele vai destacar em nós as nossas deficiências, a nossa incapacidade para a guerra, a nossa incapacidade para a batalha. Foi aquilo que aconteceu com Davi. Você lembra de Davi? Lá em 1 Samuel, lá no capítulo de número 16, irmãos, quando Davi ele vai enfrentar Golias, a primeira coisa que os irmãos de Davi vão falar para ele, dizendo: olha, o que você faz aqui? Você não é um homem de guerra. O que você perdeu aqui? Quando Davi chega diante de Saul, Saul vai olhar para Davi e vai dizer: Davi, você é muito pequeno. Você não tem uma armadura, você não tem espada, você não tem uma roupa aí preparada para enfrentar o gigante. E quando ele chega, irmãos, agora diante do gigante,
o gigante vai debochar dele, dizendo: olha, o que é isso? Olha o que mandaram aqui para me enfrentar. Em 1 Samuel, no capítulo de número 16, irmãos, aliás, no capítulo de número 17, melhor dizendo, no verso de número 44, a Bíblia diz assim, ó: disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Olha só, olhando um pouquinho atrás aqui os versículos, o verso 41 diz assim, ó: o filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, o que levava o escudo ia diante dele. Olha só, o filisteu, além de ter uma espada, ele tinha ainda alguém que levava o seu escudo para proteger ele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil presença, ou de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. E disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e eu darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel, a quem tu afrontastes. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei e te tirarei a cabeça e os corpos no arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Então, irmãos, o inimigo ele vai apontar a nossa fraqueza. Ele vai apontar a nossa incapacidade segundo a lente e a lógica humana. É o que está acontecendo com Davi. Mas quando nós chegamos aqui, irmãos, no Salmo de número 44, verso 3, a Bíblia diz assim, ó: pois não conquistaram a terra pela espada. O maior erro, irmãos, que nós podemos cometer é nós não confiarmos em Deus. É quando nós confiamos em nós mesmos. Fazemos da carne o nosso braço, achamos que a nossa capacidade está no nosso intelecto, na espada que nós empunhamos, no currículo que nós temos, na capacidade de negociação, ou seja, a nossa expertise nos negócios. Isso é o maior erro que o homem, que a mulher pode cometer. Mas quando nós aprendemos que a nossa confiança no Senhor é a nossa vitória, nós paramos de confiar na nossa espada, no nosso escudo, na nossa lança, no poder das nossas mãos, e nós começamos a confiar inteiramente no Senhor, e a partir daí nós começamos a ser abençoados por Deus e a alcançar vitórias que outrora nós não conseguiríamos alcançar e não conseguimos alcançar sem a presença dEle. Você está entendendo que Deus está falando nesta manhã ao nosso coração? O que o diabo mais quer, irmãos, é que nós confiamos em nós mesmos. O que o inimigo mais quer é que nós olhemos para nós mesmos. E quando nós olhamos para nós mesmos, muitas vezes com uma visão errada, achamos que nós vamos fazer, nós caímos na batalha. Mas em outros momentos ele vai olhar para você, o diabo vai apontar para você e vai dizer: você não pode. E você vai dizer: eu não posso. O diabo vai olhar para você e vai dizer: você não tem capacidade. E você vai se deparar no espelho e você vai dizer: é verdade, eu não tenho capacidade. Vai começar a diminuir, vai começar a se esconder, vai fazer como o povo ali, diante dos midianitas, cavando ali cavernas, se escondendo em cavernas, se escondendo do inimigo. Mas nesta manhã Deus está dizendo: é verdade, você não pode, você não é,
você não sabe, você não tem, mas se você confiar em mim, eu posso, eu sei, eu tenho, eu faço, eu entro nesta guerra, não é pelo poder da tua espada, não é pelo poder do teu braço, não é pela capacidade que você tem, não é pela rede de amigos que você conquistou nos últimos anos que vai acontecer o milagre, não, mas é através do meu poder e da confiança que você vai depositar em mim, que você vai viver grandes milagres na minha presença e o meu nome será glorificado na tua vida. Você está entendendo o que Deus está falando nesta manhã? Você pode adorar a esse Deus? Foi isso que o povo entendeu, irmãos, aqui no Salmo 44, verso 3, dizendo assim, ó: pois não conquistaram a terra pela sua espada. Nós precisamos entender isso. Não é pela nossa espada. Pastor, o que a espada representa aqui? A força, habilidade na guerra, habilidade para a batalha. Davi não derrubou o gigante pela sua habilidade na guerra, não. Mas ele derrubou aquele gigante porque ele confiou no Senhor. Se fosse pela habilidade, o gigante, o Golias, ele tinha muito mais do que Davi. Se fosse pela força do braço, o gigante tinha muito mais força do que Davi. Se fosse pela altura, o gigante era mais alto, mais forte, mais poderoso do que Davi. Mas Davi, ele vai olhar o espiritual, o sobrenatural. Ele está confiando não em si mesmo, mas ele está confiando no Senhor, e essa confiança no Senhor é a nossa vitória. Pastor, o que Deus está falando ao nosso coração nesta manhã? Irmãos, é simples. É claro que Deus está falando hoje aqui. Deus está dizendo para vidas aqui que não têm, que não são, que não podem. Ele está dizendo: eu sou a tua vitória. É o meu braço que é poderoso. Sou eu que posso abrir portas maravilhosas para você. Mas pastor, o gigante é grande. É verdade, irmãos. Mas pastor, eu estou olhando para a guerra, eu não posso. Isso também é verdade. Mas se você entrar nesta guerra, se você entrar nesta peleja, dizendo: olha, eu estou entrando no nome do Senhor dos Exércitos, é Ele quem vai pelejar, e nesta peleja você não vai precisar guerrear, porque é o Senhor quem vai te dar a vitória, é o Senhor quem está entrando nesta guerra e nesta batalha. Teve um momento da vida de Davi, irmãos, que ele parou de confiar no Senhor. Agora ele era rei, estava ali estabelecido no seu trono já, um exército poderoso à sua disposição. E um dia ele chama ali Jonatas e diz: olha, nós precisamos contar o exército. Eu quero saber quantos soldados eu tenho à minha disposição. Eu quero saber agora quão poderoso eu sou. E aí ele olhou para Davi e disse assim: olha, rei, se eu fosse o Senhor, eu não faria isso. Mas Davi insistiu naquilo e disse: não, eu quero contar, eu quero saber. Eu quero saber quão poderoso eu sou. Agora eu quero ver aqui o exército que eu tenho à minha disposição. E aconteceu, contaram. E a Bíblia diz que aquilo desagradou a Deus. E Deus enviou ali um anjo com uma espada desembainhada. E muitos milhares morreram naquele dia, porque Davi parou de confiar em Deus e começou a confiar no seu exército, na sua capacidade bélica, no poder da espada. Quando, irmãos, nós paramos de confiar em Deus e começamos a confiar em nós mesmos, nós tiramos os olhos do Senhor e começamos a olhar para o nosso currículo. Vai acontecer aquilo que aconteceu em Israel, quando Davi ele fez o censo do seu exército.
O povo começou a perecer, começou a morrer. Nesta manhã Deus está falando muito claramente, irmãos, ao meu e ao teu coração. Para de confiar em você. Ah, mas eu sou bom, eu faço, eu posso. Ah, eu que entro, eu que conquisto. É através da minha capacidade que eu vou chegar lá. Não, irmãos, nunca foi, nunca será. Sempre será Deus na nossa vida. Sempre será Ele quem vai entrar na batalha e vai derrubar o gigante. Mas não é pela nossa própria força. A confiança no Senhor é a nossa vitória. Por isso, no verso de número 3, o salmista escreveu assim, pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço os salvou, e sim a tua destra. A destra aqui é o braço direito de Deus, é a mão forte de Deus, é a mão poderosa do Senhor. O salmista está reconhecendo, não foi a nossa espada e não foi o nosso braço que nos colocou nesta terra, mas foi a destra, a mão poderosa de Deus, a luz da sua face, porquanto te agradastes deles. Coisa maravilhosa, irmãos, é quando Deus, Ele se agrada de nós. É quando Deus, Ele olha para mim, Ele olha para você e Ele tem prazer na nossa vida. E quando Deus se alegra em nós, a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Ou seja, quando Deus se alegra através da nossa vida, nós começamos a ficar fortes para a guerra. Nós temos força para a batalha. Nós começamos a nos tornar intrépidos como leão, ousados, fortalecidos pelo Senhor, porque agora a alegria de Deus, a própria presença de Deus, nos dá esse combustível para nós enfrentarmos os nossos gigantes, enfrentarmos as guerras, entrarmos nas pelejas, confiando inteiramente no Senhor. Você está entendendo isso nesta manhã? Irmãos, o Salmo, aqui de número 127, eu amo esse Salmo, ele diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então nós temos que trabalhar para edificar a casa, isso é natural, precisamos fazer. Mas se o Senhor não edificar juntamente conosco, em vão trabalha aquele que edifica. Então muitas vezes, irmãos, nós temos trabalhado tanto, estamos cansados de trabalhar. Muitas vezes temos corrido de um lado para o outro. Mas quando nós não fazemos isso confiando no Senhor, nós estamos fazendo isso em vão. Porque em última instância, irmãos, não é a força do nosso braço, não é a capacidade que nós temos que vai gerar a providência, que vai gerar o milagre, que vai gerar a multiplicação, mas é o próprio Deus trabalhando conosco e abrindo as portas que nós não podemos abrir, que vai fazer acontecer na nossa vida. Eu sei que tem vidas aqui nesta manhã que estão dessa forma, cansados. Trabalharam bastante, glória a Deus por isso, temos que trabalhar. Já bateram em várias portas, já correram para lá e para cá, e isso também nós temos que fazer a nossa parte, irmãos, é necessário fazer a nossa parte. Mas acima de tudo, acima de todas as coisas, nós temos que confiar no Senhor, e essa confiança no Senhor é a nossa vitória. É quando nós trabalhamos, mas oramos. É quando nós trabalhamos, mas buscamos a revelação da palavra.
É quando nós trabalhamos, mas estamos aqui na web rádio dizendo: Senhor, fala comigo, traz uma palavra, me mostra a direção, Senhor, me faz entender aquilo que eu não estou entendendo, Senhor, olha a minha vida, Senhor, me direciona, Senhor, eu estou trabalhando, eu estou fazendo aqui, mas eu sei que não é a minha capacidade. Aí sim, irmãos, nós estamos confiando em Deus, estamos esperando no Senhor. É Ele quem vai dar o curso para a nossa vida, é Ele quem vai direcionar a nossa história. Por isso que o salmista, no Salmo 127, ele diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Por mais que nós cuidemos dos nossos filhos, nesse momento, a Heloísa está lá na aula, está na escola. Por mais que eu ame a minha filha, irmãos, eu não consigo cuidar dela 24 horas no dia. Então eu vou fazer a minha parte, eu vou cuidar, eu vou vigiar, eu vou ensinar. Mas quem cuida dela lá no colégio é o Senhor. Quem guarda a mente dela lá na escola das ideologias erradas é o Espírito Santo. Por mais que eu aconselhe ela e tente da minha forma ensinar ela no caminho do Senhor, em última instância quem vai fazer, quem vai realizar, quem vai guardar é o Senhor. E muitas vezes nós deixamos de confiar em Deus. E esquecemos, irmãos, que nós não somos onipresentes, que nós não somos onipotentes, que nós não estamos em todos os lugares ao mesmo tempo, que nós não temos todo o conhecimento, mas quem tem é o Senhor. Ele já sabe o que é melhor para a tua vida. Ele sabe a porta que eu preciso entrar, a chave que eu preciso virar. Ele sabe a pessoa certa, aonde nós devemos ir, com quem conversar, como falar, como agir. Ele sabe como nos fazer chegar diante do gigante, aquela pedrinha que vai atingir o gigante no lugar certo, com a força certa. Isso não tem a ver com a nossa habilidade própria. Mas tudo vem dele. Por isso o salmista, irmãos, no Salmo 127, ele diz assim, no verso 2: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, ou seja, alguém que vai acordar bem cedinho ali, de madrugada. Ele vai dormir tarde, ele vai comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Então aquele que não confia no Senhor, ele vai dormir tarde, ele vai acordar bem cedo. Por quê? Porque ele quer trabalhar bastante, ele quer aproveitar o dia, ele quer remir o tempo, ele quer bater no peito e dizer: olha, eu conquistei isso, isso é meritocracia, fui eu que fiz, fui eu que conquistei. Então ele dorme pouco, ele dorme mal, ele não cuida da família, ele está achando que é ele que faz, ele está dormindo tarde, está acordando cedo, está comendo pão de dores, ou seja, tem uma vida sofrida, trabalhosa, difícil. Por quê? Porque no final ele quer dizer que foi ele. Mas aquele que confia no Senhor, eis que os filhos são. Aliás, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Deus está dizendo: descansa, dorme bem. Enquanto você está dormindo, eu estou trabalhando por você. Não é por muito fazer, não é pelo teu esforço, apesar que nós temos que nos esforçar sim. Mas não vem pela tua espada, não vem pelo teu braço. Irmãos, entenda uma coisa: Deus pode fazer muito mais além do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Mas nós teremos necessariamente que confiar no Senhor. Nesta manhã, irmãos, o que Deus está querendo de mim e de você é: confie em mim.
confia no meu braço forte, confia na minha providência, confia que sou eu que vou salvar o teu marido, confia que é eu que vou entrar nesta causa aí que você não pode, confia que sou eu quem vai curar dessa enfermidade. Pastor, o que eu preciso fazer? Descansar, dormir, parar de acordar cedo e dormir tarde, comer o pão de dores, ter uma vida sofrida. Mas agora olha como eu estou sofrendo, olha como eu estou me esforçando, olha como eu trabalho tanto, mas não tem tempo para confiar em Deus, não tem tempo para descansar em Deus, está trabalhando, está lutando, mas a Bíblia diz: se Deus não guardar ou não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Ou seja, entra por uma mão e sai pela outra. Você ganha numa área e acaba perdendo na outra. Você enche a conta bancária de dinheiro, mas o filho está rebelde, está se perdendo. Você enche a tua vida de recursos, de prazeres, mas o casamento é destruído. Ou seja, vai ganhando de um lado e vai perdendo do outro. Está comendo pão de dores. E não é o que Deus quer para nós, irmãos. Não é essa a vontade dele. Ou seja, deixa Deus trabalhar por você. Confia no Senhor, se entrega a Ele de todo o teu coração. Tem gente que está trabalhando tanto, está cansado de tanto trabalhar, mas está vendo a vida miserável. Casamento miserável, destruído, não tem alegria no coração, não tem alegria no casamento, não tem paz na alma, até tem dinheiro, até tem recursos, mas entra por uma mão e sai por outra, o saquetel é furado, porque isso é pão de dores. Pastor, o que eu preciso fazer? Dormir bem. O sono é um presente de Deus, dormir bem, com qualidade. Colocar a cabeça no travesseiro e descansar. Deus proverá, Deus vai fazer acontecer. Ele vai multiplicar as horas do teu dia se você começar a confiar nele. Pegar ali 1 hora do teu dia. Senhor, eu vou dedicar para ti. Isso é confiar em Deus. Pastor, mas se eu tirar 1 hora do meu dia, eu não entrego as peças aqui. Então você não confia em Deus. E por isso você está comendo pão de dores. Por isso que você vive no sofrimento. É por isso que vive com amargura na alma. É por isso que o casamento está destruído. Falta confiar em Deus. Eu vou tirar 1 hora do meu dia, eu vou dedicar ao Senhor agora. Eu vou entrar no meu quarto, vou fechar a porta do quarto, eu vou ficar ali sozinho com Ele, vou colocar um fundo musical, vou adorar ao meu Deus aqui, vou fazer um culto, vou levantar um altar de oração. Isso é confiar em Deus. Você está entendendo o que Deus está falando? Se não vem o vento, irmãos, leva tudo embora. Olha só, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Temos que entender, irmãos, é Ele quem faz. É Ele quem opera. Se Deus não fizer, é o que o Salmo está dizendo: se o Senhor não edificar a casa, em vão, inútil trabalham aqueles que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Amém? Você está entendendo a palavra nesta manhã? Voltamos, irmãos, agora para concluir, lá no Salmo 44. Verso de número 3 aqui, ó. Pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço os salvou, e sim a sua destra. E o teu braço e a luz da tua face, porquanto te agradaste deles. O que nós precisamos alcançar, irmãos, e algo que nós temos que ter sobre a nossa vida, é isso aqui: Deus precisa se agradar de nós. Se Deus olhar para a minha vida, se Ele olhar para a tua vida, e quando Ele identificar, quando Ele olhar para nós, Ele sentir prazer na nossa vida, acabou. É aonde nós precisávamos chegar, é ali, é nesse lugar.
É quando Deus olha para alguém e Ele tem prazer nesta pessoa. E muitas vezes Deus está olhando para nós e nós estamos ali sofrendo. E trabalhamos tanto. E trabalhamos mais que as outras pessoas. E muitas vezes nos revoltamos porque tem alguém que trabalha menos, que alguém que desfruta ali até menos do trabalho, e trabalha menos e se esforça menos e tem maiores resultados. É porque esta pessoa não está confiando nela. Ela está agradando ao Senhor, confiando no Senhor. Como pastor, confiando em Deus. Confiar em Deus não é apenas um produto da mente, um pensamento positivo. Senhor, eu confio em Ti. Não, irmãos, não é isso. Confiar em Deus é se entregar para Ele. É entrar na presença dEle, é ter essa comunhão com o Senhor. É tirar parte do meu dia, ali que eu poderia estar trabalhando, ganhando entre aspas, eu poderia estar ganhando entre aspas, produzindo. Mas é quando eu entro na presença dele e digo, Senhor, agora eu quero a tua direção. Senhor, agora eu estou reconhecendo aqui que não é o meu trabalho. Senhor, olha, Senhor, eu estou aqui para reconhecer que não é a força do meu braço. Não sou eu que vou agora tirar esse monte de peças, esse lote aqui. Não, Senhor, agora eu vou gastar aqui, vou investir 1 hora de comunhão contigo. E quando eu sair da tua presença aqui, aquelas horas ali vão se multiplicar. E eu vou trabalhar menos e vou produzir mais. É assim que Deus faz, irmãos. Mas quando nós confiamos em nós mesmos, é eu que faço, é eu que trabalho, e eu trabalho e eu corro, eu faço, eu corro, eu trabalho, eu vou. Aí você vai comer pão de dores. Aí o teu corpo físico vai ficar doente. Aí a tua alma vai estar abatida. Aí o casamento vai sofrer problemas, aí o filho vai ficar rebelde, e você vai dizer, Senhor, mas eu trabalho tanto, mas eu confio em Ti. Confia como se não para sentir a presença? Se não entra no quarto para dobrar o joelho, se não tem um tempo de comunhão, de intimidade, de qualidade na presença de Deus, é sempre na correria, é sempre ali correndo, e quando está ali fazendo alguma coisa, está pensando em Deus. É óbvio, irmãos, que nós temos que orar em todo tempo, e orar trabalhando, e orar dirigindo, mas é necessário o tempo de qualidade também, porque esse tempo demonstra que eu parei tudo, porque eu confio no Senhor. Senão nós passaremos pela vida comendo pão de dores e sem entender, porque a vida está travada. Você está entendendo o que Deus está falando nesta manhã? Aí o salmista diz, irmãos, Tu és o meu rei, ó Deus. Ordena salvações para Jacó. Por Ti venceremos os nossos inimigos, pelo Teu nome pisaremos o que se levantam contra nós. Pastor, quem que se levanta contra nós nos dias atuais? É o meu vizinho que eu vou pisar nele? É aquele que me persegue no trabalho, eu vou pisar nele? Não, irmãos. Mas é a doença, a falência, é a crise dentro do lar, são os demônios que estão provocando enfermidades, provocando brigas, provocando ansiedade. É neles, irmãos, que nós vamos pisar serpentes e escorpiões, e nada nos fará dano algum. Serpentes e escorpiões são símbolos ou figuras para demônios. Mas nós não conseguiremos pisar em demônios enquanto nós não confiarmos no Senhor. E confiar no Senhor é eu me relacionar com Ele. Pastor, mas se eu parar um tempo aqui, eu não vou conseguir entregar. Pois é, então você vai viver comendo pão de dores. A palavra de Deus é muito clara nesta manhã, irmãos. A confiança no Senhor é a nossa vitória. Ah, pastor, mas você confia tanto assim em Deus? Não, irmãos, também não. Quantas vezes eu me apego tentando fazer, projetando e desenhando, e correndo para cá e correndo para lá, e tentando um projeto novo.
E muitas vezes vem uma angústia no meu coração. Algumas vezes eu estou fazendo algumas coisas, meu coração se fecha, eu sinto uma angústia de morte, e eu percebo que Deus não está naquilo. Sou eu querendo fazer. Eu que quero romper muitas vezes em algumas áreas. É aí que eu preciso descansar. Dizer, Senhor, é contigo. Senhor, não tem a ver com a minha força. Senhor, me direciona. Porque se eu falar uma palavra direcionada por Ti é mais do que milhares de palavras que vêm do meu intelecto, que vêm do meu coração. Eu quero falar aquilo que o Senhor tem preparado. Eu quero ir aonde o Senhor quer. Eu quero colocar a mão onde o Senhor quer que eu coloque. Eu quero jogar a pedra que o Senhor quer que eu jogue. E aí sim, irmãos, nós vamos começar a romper barreiras espirituais. Eu estou, irmãos, inteiramente convencido que eu ainda não consigo confiar no Senhor como eu deveria confiar. Mas eu estou lutando para isso. Eu estou começando a entender isso na minha vida. Mas algumas vezes eu me apego ali contando o exército. Ah, tem isso, tem aquilo. Eu já fiz aquilo lá, e eu já conquistei aquela área, e olha, eu já fiz isso aqui, eu já cheguei em posições. Eu começo a contar o exército, e aí eu começo a perder, começo a ser derrotado, começo a sentir angústias, muitas vezes de morte. É o Espírito de Deus, porque a tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento, e quando vem essa tristeza no meu coração, eu já sei que é o Espírito Santo dizendo, Maicon, volta, você errou, não é para você estar aqui, Maicon, para! Preciso confiar em Deus. Por isso que o salmista ele diz ali, por Ti venceremos os nossos inimigos, pelo Teu nome pisaremos os que se levantam contra nós, pois eu não confiarei no meu arco, nem na minha espada, ou nem a minha espada me salvará. O salmista está dizendo, olha, Senhor, não é o meu arco, não é a minha espada, não é o poder bélico, não é a minha capacidade intelectual, não é o quanto eu sou bom aqui na minha área profissional, não é o quanto eu falo bem, nada disso. É o Senhor. Mas a confiança em Deus, irmãos, não é um ato intelectual apenas, mas é uma vida de confiança. Nós temos que demonstrar na prática que nós confiamos nele. É quando nós, na prática, no dia a dia, nós nos rendemos ao Senhor de verdade. Nós entramos na presença dele de verdade ali para dizer, Senhor, agora direciona o meu dia. Senhor, me dá sabedoria. Senhor, agora eu vou passar aqui meia hora, 1 hora, lendo a Tua palavra. Mas pastor, vai fazer falta no meu dia. Pois é, então você não confia ainda no Senhor e vai continuar comendo pão de dores. Enquanto nós não tivermos esse relacionamento prático com o Senhor, do dia a dia, a nossa confiança vai permanecer apenas no intelecto, vai ser apenas algo no nosso pensamento, uma força da nossa mente apenas, mas não vai ser algo prático, literal. E por isso muitas vezes, irmãos, nós estamos perdendo as maravilhas do Senhor, estamos sofrendo quando Deus quer para nós uma vida de paz, de alegria, de sossego, uma vida entregue nas suas mãos, com um casamento abençoado, com filhos abençoados, ministério rompendo, para que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas. Verso de número 7 e 8, para nós encerrarmos agora. Mas Tu nos salvaste dos nossos inimigos e confundiste os que nos aborreciam. Em Deus nos gloriamos todo dia e louvamos o Teu nome eternamente. Amém, irmãos? Deus me deu uma palavra alguns dias atrás, acho que eu já comentei aqui. Eu acordei numa madrugada, se eu não me engano, uma quarta ou uma quinta-feira. Eu acordo sempre às 6:30 da manhã,
coloco o celular para despertar. Naquele dia eu acordei antes disso. E quando eu acordei, me coloquei de pé, estava no corredor da minha casa ali, eu me levantei. O Espírito Santo foi falando ao meu coração, ele foi me dando uma mensagem. Eu vou começar a pregar essa mensagem no próximo domingo, se Deus permitir, aqui na igreja. Serão alguns domingos, nesta palavra que Deus me deu ali. Não foi uma palavra que veio de mim, mas ela veio direto do trono da graça. E nesta mensagem, Deus me fez olhar algumas mulheres da Bíblia. Sara, Ana, Isabel, a mulher de Zacarias e Maria. E Deus me fez entender o motivo pelo qual Sara, Ana e Isabel eram estéreis. E quando nós chegamos em Maria, você vai ver ela concebendo, dando à luz, algo sendo gerado nela, mas não por mérito dela, mas de forma espiritual. Enquanto outras lutaram tanto tempo para gerar, para ter filhos, com Maria foi diferente. E algo que Deus ministrou no meu coração, dizendo, olha, eu quero que a igreja seja como Maria, não como Sara, não como Ana e não como Isabel. Tem que ser como Maria, como Salmo 54. As outras comeram pão de dor e sofreram, foram humilhadas. A vida não ia, não geravam, não prosperava, estavam em sequidão. Mas quando chega em Maria, começa a gerar. Por quê? Existe um mistério nisso. Pastor, qual que é o mistério? É a confiança no Senhor, é a nossa vitória. Mas quando nós queremos gerar por nós mesmos, nós vamos comer pão de dores. E quantas pessoas que estão aqui me ouvindo, que estão comendo pão de dores há muitos anos já. Você olha para a vida dela, você vê a depressão estampada no rosto. São pessoas que você conversa ali 20 minutos, você quase fica depressivo só de conversar com ela. É uma conversa de baixa frequência, é uma conversa de angústia, de derrota, de miséria. Por que isso está acontecendo? É a vontade de Deus? Não é. Eu posso afirmar, irmãos, profetizando de olhos abertos, não é a vontade de Deus que alguém esteja enfermo, que alguém esteja em depressão, que alguém viva com síndrome do pânico, que precise tomar medicamentos controlados para dormir. Não é, irmãos. Eu posso falar, eu tenho vivido alguns desertos na minha vida, e muitas vezes tenho andado em círculos nesse deserto, mas não é a vontade de Deus. Eu não entendi ainda algumas coisas, Deus tem me mostrado. Ele quer mostrar para você também, em nome de Jesus. Para nós vivermos uma vida abundante, próspera. Ah, pastor, mas é o evangelho, não é o evangelho da prosperidade, é a prosperidade que vem de Deus. A Bíblia diz que ela enriquece e não acrescenta dores. Aquilo que Deus dá para nós enriquece e não acrescenta dores. É uma vida abundante na presença do nosso Deus. Amém, meus irmãos? Você está entendendo a palavra de Deus hoje aqui? Então escreve para nós aqui no nosso chat ao vivo. E vamos romper, irmãos, de fé em fé. Vamos viver aquilo que o Senhor, o nosso Deus, tem preparado para as nossas vidas.